E se a única coisa que separasse a ordem do caos fosse um monstro que se recusa a piscar? Um monstro forjado no lixo, batizado na violência e movido por uma certeza tão afiada que é capaz de cortar a própria realidade. Essa é a pergunta que Walter Kovacs, o vigilante conhecido como Rorschach, nos joga na cara sem pedir licença. Para mergulhar na filosofia trágica desse personagem icônico de Watchmen, é preciso antes de tudo abandonar a ingenuidade e o conforto das respostas fáceis. Não estamos aqui para falar de heróis de capa que salvam o dia com um sorriso. Estamos prestes a descer ao esgoto da condição humana, guiados por um homem que decidiu não apenas encarar o abismo, mas fazer dele o seu lar e a sua identidade. A filosofia de Rorschach não nasceu em um seminário acadêmico, entre livros empoeirados e debates polidos. Ela nasceu da dor, do grito abafado e do cheiro de desinfetante barato misturado com desespero. Filho de uma prostituta que o ressentia e o abusava, Walter Kovacs cresceu em um ambiente de miséria e depravação, que faria o inferno parecer uma colônia de férias. A infância dele não foi uma sucessão de momentos felizes, mas um treinamento brutal e não solicitado sobre a pior face da humanidade. O mundo não se apresentou a ele como um lugar de oportunidades e sonhos, mas como uma piada de mau gosto, suja, cruel e interminável. E essa primeira lição, aprendida à força, com o gosto de sangue na boca, jamais foi esquecida. O trauma, nesse caso, não foi apenas um evento triste em sua biografia, foi o arquiteto de sua alma, o engenheiro que projetou cada viga de seu ser. Ele moldou sua percepção da realidade de forma irreversível. Enquanto a maioria das pessoas aprende a navegar pelas áreas cinzentas da moralidade, a ver nuances e a fazer concessões para sobreviver, Kovacs teve essa capacidade cauterizada pelo sofrimento. Para ele, o mundo se dividiu em duas categorias absolutas e irreconciliáveis: o bem e o mal, a vítima e o predador, o limpo e o sujo. Não há meio termo, não há contexto, não há perdão. Essa visão de mundo maniqueísta, de um preto e branco sem espaço para o cinza, é a espinha dorsal de sua filosofia. É uma forma de absolutismo moral radical. O absolutismo moral é a crença de que certas ações são intrinsecamente certas ou erradas, independentemente do contexto ou das consequências. Para Rorschach, o mal deve ser punido, ponto final. Não há atenuantes, não há mas, e certamente não há desculpas. Um ladrão é um ladrão, um assassino é um assassino, uma prostituta é uma prostituta. Ele não se importa com as circunstâncias que levaram uma pessoa ao crime. Ele apenas vê a transgressão, a mancha na face da sociedade, e age para limpá-la, geralmente com uma violência que espelha a transgressão original. Essa rigidez é sua maior força e, ao mesmo tempo, sua maior tragédia. Ela lhe dá um propósito inabalável em um mundo à deriva, uma âncora em um mar de relativismo. Contudo, ela também o cega para a complexidade da vida e o torna incapaz de empatia, de compaixão ou de qualquer forma de redenção. Ele não busca reabilitar, ele busca erradicar. A transformação de Walter Kovacs em Rorschach é um dos pontos mais brutais e reveladores de sua jornada. Inicialmente, ele ainda operava sob uma espécie de código, ainda era Kovacs fingindo ser Rorschach. O ponto de virada, a morte de Kovacs e o nascimento definitivo do vigilante, ocorre durante a investigação do sequestro de uma jovem. Ao descobrir que a menina foi não apenas morta, mas esquartejada e dada como alimento para 2 cães de guarda, algo dentro dele se quebra para sempre. Naquele momento, ele tem uma epifania terrível. O mal que ele combate não é um desvio de rota da humanidade, um acidente de percurso. É a sua verdadeira natureza, a verdade hedionda escondida sob a fina e frágil camada de civilidade. E a única resposta lógica para tamanha podridão não é a reforma ou a reabilitação, mas a aniquilação. Ele algema o assassino, dá a ele uma serra, joga querosene na casa e a incendeia, deixando-o com a escolha de amputar a própria mão para tentar escapar das chamas. Ao sair da casa em chamas, ele não olha para trás. Kovacs morreu ali dentro junto com o sequestrador. A partir dali, não existe mais Walter Kovacs, o homem.
Existe apenas Rorschach, o símbolo, uma face para um mundo sem face. Sua máscara, inspirada nos testes de borrões de tinta de Hermann Rorschach, é a metáfora perfeita para sua filosofia. O teste psicológico original funciona com base na projeção. O paciente olha para uma mancha ambígua e descreve o que vê, revelando assim o conteúdo de seu próprio subconsciente. A máscara de Rorschach, com seus padrões simétricos em preto e branco que nunca se repetem, funciona de maneira inversa. Ela não é ambígua, ela é a certeza absoluta. O rosto por baixo dela, o rosto de Kovacs, é irrelevante, uma fraqueza a ser escondida. A máscara é sua verdadeira face, uma face que impõe uma ordem binária e brutal a um mundo caótico e sem sentido. Ele se tornou a sua própria projeção de justiça absoluta. O mundo ao seu redor é o borrão de tinta, e ele se recusa a ver qualquer coisa que não seja a podridão que sua experiência de vida lhe ensinou a esperar. Ele vê o mundo não como ele é, com suas infinitas e confusas tonalidades de cinza, mas como ele acredita que deveria ser. Um lugar onde o bem e o mal estão claramente definidos, e onde o mal é caçado e destruído sem piedade. Essa abordagem o coloca em rota de colisão direta, não apenas com os criminosos, mas com todos os outros personagens de Watchmen, cada um representando uma postura filosófica distinta. De um lado, temos Adrian Veidt, o Ozymandias. Considerado o homem mais inteligente do mundo, Veidt é a personificação do utilitarismo, uma filosofia que julga a moralidade de uma ação com base em suas consequências, buscando sempre o maior bem para o maior número de pessoas. Para Ozymandias, fins justificam os meios. Ele está disposto a sacrificar milhões de vidas inocentes em Nova York para forçar a paz mundial e salvar bilhões, um cálculo frio, desumano e pragmático. Do outro lado está Rorschach, que opera sob uma lógica deontológica, quase kantiana. Para ele, certas ações como matar inocentes são erradas em si mesmas, e nenhuma consequência positiva, nem mesmo a salvação do mundo, pode justificá-las. Seu confronto é o choque entre o pragmatismo e o princípio. Sua filosofia também se choca com a do comediante, Edward Blake, que representa um niilismo cínico. Ambos veem a sociedade como uma piada cruel, mas suas reações são opostas. O comediante, ao perceber a falta de sentido em tudo, decide se tornar parte da piada, abraçando a violência e a amoralidade como um estilo de vida. Ele ri do abismo. Rorschach, por outro lado, encara o mesmo abismo e, em vez de rir, declara guerra a ele. Sua vida não é uma piada, é uma cruzada. E temos o Dr. Manhattan, um ser de poder quase divino que transcendeu a humanidade. Para ele, conceitos como certo e errado são perspectivas humanas triviais. Ele vive em um determinismo quântico, onde passado, presente e futuro coexistem. E a moralidade é tão relevante quanto a vida de um cupim. Rorschach, com sua moralidade de rua, inflexível e humana até o osso, é um anacronismo incompreensível para essa entidade pós-humana. Quando o plano de Ozymandias é revelado, um ataque forjado que mata milhões, mas une o mundo contra um inimigo comum e evita uma guerra nuclear, todos os outros heróis, mesmo com repulsa, aceitam o fato consumado. Eles escolhem a paz construída sobre uma montanha de cadáveres e uma mentira monumental. Todos, exceto Rorschach. Sua recusa em fazer concessões não é uma escolha estratégica, é uma impossibilidade existencial. Comprometer-se seria negar a única verdade que o manteve de pé em meio ao lixo, a de que existe um certo e um errado absolutos, e a linha entre eles não pode ser borrada, nem mesmo para salvar o mundo. Suas palavras finais, registradas em seu diário, a arma que ele deixa para trás, sua última tentativa de impor a verdade ao mundo, são o seu testamento. Nunca se comprometa, nem mesmo diante do Armagedon. É uma declaração de guerra contra a ambiguidade moral, contra a política do possível, contra a própria ideia de que a verdade pode, ou deve, ser negociada. E é aqui que sua filosofia se torna profundamente trágica. Rorschach não é um herói no sentido convencional. Ele é um homem doente, um produto quebrado de um sistema quebrado,
movido pelo trauma, cheio de preconceitos e de uma brutalidade assustadora. Seu código moral, embora consistente, é aplicado de forma seletiva, muitas vezes alinhado a uma visão de mundo reacionária e de extrema direita. Ele é um personagem profundamente falho, um monstro criado por um mundo monstruoso. No entanto, em seu momento final, ele transcende essa monstruosidade. Ao se recusar a aceitar a paz de Ozymandias, ele se torna o último guardião de uma verdade terrível, mas, em sua visão, necessária. Ele entende que uma utopia construída sobre um cemitério e uma mentira é uma fundação podre, uma paz falsa, destinada a desmoronar sob o peso de seu próprio pecado original. Sua morte nas mãos do Dr. Manhattan, a única entidade que poderia detê-lo, é a conclusão lógica de sua vida. Ele não morre como uma vítima, mas como um mártir de seu próprio e terrível evangelho. Ele força a mão de um Deus, obrigando-o a matá-lo para proteger a mentira. Ao arrancar a máscara e mostrar o rosto vulnerável de Walter Kovacs pela última vez, ele não está se rendendo. Está afirmando que, por baixo do símbolo, ainda há um homem, e esse homem se recusa a ser cúmplice. Ao gritar, "Faça!", ele não está pedindo por clemência, mas exigindo o fim inevitável que sua filosofia sempre prometeu. Morrer por seus princípios era a única maneira de provar que eles eram de fato inabaláveis. Ele não podia viver no mundo de Ozymandias, um mundo cinzento de paz pragmática e verdades convenientes. Seu lugar era no mundo preto e branco da verdade absoluta, mesmo que isso significasse ser obliterado por ela. A tragédia de Rorschach é a tragédia de um homem que tentou impor uma ordem moral simples a um universo complexo, indiferente e muitas vezes perverso. Sua filosofia é um grito de desespero por clareza em meio ao nevoeiro da relatividade. É atraente porque, no fundo, todos nós, em algum momento de fraqueza ou raiva, ansiamos por um mundo onde as coisas façam sentido, onde o bem seja recompensado e o mal seja punido de forma inequívoca e final. Rorschach nos oferece essa certeza, mas o preço é a nossa humanidade, a nossa capacidade de perdoar, de entender, de ver as cores entre o preto e o branco. Ele nos mostra o que acontece quando um homem, quebrado pela vida, decide que a única maneira de consertar o mundo é quebrá-lo ainda mais, até que ele se encaixe em sua visão distorcida. Então, por que essa figura sombria, violenta e perturbada continua a nos fascinar tanto? Porque ele nos obriga a fazer a pergunta que iniciamos. Até onde estamos dispostos a ir por aquilo em que acreditamos? Em um mundo que nos empurra constantemente para o compromisso, para a negociação de valores, para a aceitação do mal menor, Rorschach se ergue como um pilar feio e inflexível de convicção. Ele pode estar errado, pode ser louco, pode ser um monstro, mas ele sabe exatamente quem é e pelo que está disposto a morrer. E essa certeza aterrorizante, e de certa forma admirável, nos força a olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: e nós? Qual é a nossa linha na areia? O que para nós é inegociável? A filosofia de Rorschach não é um guia para a vida. Seria um desastre se fosse. É um espelho brutal, um borrão de tinta que nos encara de volta. E a imagem que ele reflete, com todos os seus contornos sombrios e feiuras, pode revelar mais sobre a nossa própria sede de justiça e nosso medo do caos do que gostaríamos de admitir. Ele nos deixa com a incômoda verdade de que, às vezes, a única coisa mais perigosa do que um mundo sem princípios é um mundo governado por um único e inflexível princípio. Você já parou para pensar no que acontece quando um homem encara o abismo da existência, vê que tudo é uma grande e doentia piada, e decide não apenas rir dela, mas se tornar o próprio comediante? Essa é a chave para destrinchar a mente de Edward Morgan Blake, o comediante de Watchmen,
Talvez um dos personagens mais brutalmente honestos e filosoficamente desconcertantes já criados. Ele não é um herói, tampouco um vilão nos moldes que estamos acostumados. Blake é algo muito mais real, e por isso mesmo assustador. Ele é um espelho. Um espelho sujo, trincado, manchado de sangue, que reflete a verdadeira face do século XX, com toda a sua hipocrisia, violência e falta de sentido. Para entender o comediante, é preciso antes de mais nada ter estômago. Ele nos força a olhar para as partes mais sombrias da natureza humana e do chamado sonho americano. E o que vemos não é nada bonito. A sua filosofia não é um sistema complexo e bem articulado, escrito em livros empoeirados. É uma filosofia vivida na carne, nos punhos, no cano de uma arma e no sorriso cínico por trás de uma máscara. A sua visão de mundo não nasce num seminário acadêmico. Ela é parida na lama do Vietnã e batizada com o napalm da Guerra Fria, num mundo que vivia sob a sombra constante do apocalipse nuclear. Esse contexto não é um mero pano de fundo. É o cadinho que forja sua alma. Quando a qualquer momento o mundo inteiro pode virar cinzas pelo apertar de um botão, a moralidade tradicional começa a parecer uma piada de mau gosto. No cerne do pensamento do comediante está a percepção do que os filósofos existencialistas, como Albert Camus, chamaram de o absurdo. O absurdo é o divórcio, o confronto direto entre o nosso anseio humano por significado, por ordem e por justiça, e o silêncio frio e irracional de um universo que não nos oferece nada disso. A maioria de nós passa a vida inteira fugindo dessa constatação. Criamos sistemas morais, religiões, ideologias políticas, tudo para preencher esse vazio e nos dar a ilusão de que as coisas fazem sentido. O comediante, ao contrário, mergulhou de cabeça nesse vazio. Ele viu, talvez mais claramente do que ninguém, que por baixo da fina camada de civilidade, o que reina é o caos, a lei do mais forte. A sociedade, com suas leis e promessas, era a maior de todas as piadas. E diante dessa piada cósmica, ele fez uma escolha. Uma escolha terrível e, ao mesmo tempo, estranhamente coerente. Sua grande sacada não foi apenas ver a piada, mas entender sua estrutura. A piada não era sobre o caos puro, era sobre a pretensão de ordem em meio ao caos. Era sobre políticos falando de paz enquanto autorizavam massacres, sobre heróis fantasiados lutando por justiça enquanto serviam a um sistema corrupto. A piada era a hipocrisia. A frase que o define, dita a um night owl horrorizado em meio a um motim, é a síntese de sua visão de mundo. Quando você percebe que tudo é uma piada, ser o comediante é a única coisa que faz sentido. Essa não é uma simples tirada de efeito, é a sua tese fundamental. Se a vida não tem um roteiro moral pré-estabelecido, se a justiça é uma ilusão e o poder é a única verdade, então por que fingir? Por que se prender a códigos de honra que ninguém no fundo respeita? Blake decide se tornar a personificação dessa verdade inconveniente. Ele se transforma em uma paródia grotesca do herói americano. Veste as cores da bandeira, não por patriotismo idealista, mas como uma ironia suprema. Ele é o braço sujo do governo, o homem que faz o trabalho que ninguém quer admitir que é necessário para manter a paz e a ordem. Assassinatos políticos, repressão a manifestantes, atrocidades em guerras como a do Vietnã. Ele faz tudo sem piscar. E o faz com um sorriso no rosto, pois entende que a violência e a corrupção não são desvios do sistema, mas o próprio sistema funcionando em sua mais pura essência. Ele é a verdade feia por trás do discurso bonito. Seu símbolo, o smiley face manchado de sangue, é a representação perfeita disso. A promessa vazia de felicidade da cultura pop, permanentemente maculada pela mancha inescapável da violência real. Sua filosofia é a do niilismo ativo e brutal. O niilismo, a crença de que a vida é desprovida de significado, valor ou propósito, pode levar à paralisia e ao desespero, mas com o comediante, ele leva à ação, uma ação desprovida de qualquer freio moral. Ele não tem superpoderes. Sua força reside justamente em sua total ausência de escrúpulos. É perigoso não por ser sobre-humano, mas por ser o que há de mais cruelmente humano,
Onde outros veem o bem e o mal, ele vê apenas interesses e poder. A tentativa de estupro da primeira espectral, Sally Jupiter, não é apenas um ato de vilania gratuita. É uma declaração filosófica. É a sua forma de dizer: você se veste de heroína, posa para fotos, mas por baixo dessa fantasia, somos apenas animais com instintos. Toda essa moralidade é uma farsa. O assassinato a sangue frio da mulher vietnamita que carregava um filho seu é a aplicação máxima dessa lógica. No grande esquema das coisas, no jogo de poder das nações, a vida de uma mulher e de uma criança não significam nada. São apenas danos colaterais na grande piada da história. Ele não está tentando mudar o mundo. Ele o aceita em sua totalidade grotesca e dança conforme a música. Aqui, poderíamos traçar um paralelo pervertido com a ideia do Übermensch, além do homem, de Friedrich Nietzsche. Nietzsche falava de um ser capaz de superar a moralidade tradicional, a moral de rebanho, para criar seus próprios valores e dar um sentido à sua própria existência. O comediante, no entanto, é a sombra desse ideal. Ele de fato se coloca acima da moralidade convencional, mas não para criar algo novo e afirmativo da vida, e sim para se afundar na destruição e no cinismo. Ele não cria valores, apenas reflete e potencializa a podridão que já existe. Ele é um Übermensch fracassado, um sintoma da decadência que ele tão agudamente percebeu. Sua resposta ao Deus está morto de Nietzsche não é a criação, mas a gargalhada final sobre os escombros. Ele é o que acontece quando um homem se liberta de todas as correntes, mas não tem para onde ir, a não ser para baixo. É interessante contrastá-lo com os outros personagens. Rorschach também vê a podridão do mundo, mas sua reação é oposta. Ele se apega a um código moral absolutista e inflexível, uma tentativa desesperada de impor uma ordem preto e branco sobre um mundo cinza. O comediante, por outro lado, mergulha no cinza e se torna seu mestre. Rorschach é um fanático da ordem. Blake é um apóstolo do caos pragmático. O contraste mais profundo, no entanto, é com o Dr. Manhattan. John Osterman se torna um deus, transcendendo as preocupações humanas e vendo o tempo como uma paisagem simultânea. Para ele, uma pessoa morta e uma pessoa viva são apenas diferentes arranjos da matéria. Ele alcança uma espécie de niilismo cósmico, uma indiferença divina. O comediante, por sua vez, vive o niilismo no nível do chão, na sujeira. Ele nunca transcende sua humanidade. Pelo contrário, ele se afunda nela, em seus aspectos mais vis. Durante sua conversa em Marte, após a Guerra do Vietnã, Blake pergunta a Manhattan se ele não está perdendo o contato com a humanidade. É uma pergunta crucial. Enquanto Manhattan se afasta, o comediante permanece como a representação mais visceral e suja dessa mesma humanidade. Ele é o lixo que o Deus Azul prefere ignorar. Contudo, a genialidade da obra de Alan Moore e Dave Gibbons está em não nos entregar um monstro chapado, um psicopata unidimensional. A filosofia do comediante é, como o título sugere, uma filosofia trágica. E toda tragédia reside em uma falha, em um ponto de ruptura. Por décadas, Edward Blake viveu blindado por seu cinismo, rindo da piada. Mas ele era, afinal, humano. E até o nihilista mais convicto pode encontrar algo que não consegue simplesmente reduzir a uma anedota. O seu ponto de inflexão, o momento que revela a rachadura em sua armadura, é a descoberta do plano de Ozymandias. O homem que zombou do sonho americano por toda a vida, que o encarnou em sua forma mais perversa, encontra algo que destrói os alicerces de sua própria descrença. Ao descobrir que Adrian Veidt planeja forjar a paz mundial através do genocídio premeditado de milhões de inocentes em Nova York, o comediante se quebra. O homem que matou, torturou e cometeu as piores atrocidades em nome de manter a ordem, que riu da carnificina no Vietnã, de repente, se vê diante de algo que ele não consegue digerir. Ele vai até seu antigo inimigo, Moloch, e, em lágrimas, confessa sua angústia. É tudo uma piada, ele diz. Mas pela primeira vez, a piada não tem graça alguma.
O que o aterrorizou tanto? Não foi a morte em massa, pois ele já havia visto e causado muita. Foi a escala, a frieza calculista e, acima de tudo, a presunção de Ozymandias. Veidt não estava agindo por sadismo ou por um impulso selvagem como Blake sempre fez. Ele estava agindo com base em uma lógica utilitária e fria, redesenhando o mundo como um deus, transformando o horror em uma piada prática para salvar a humanidade. Ozymandias levou a piada a um nível que o comediante não podia suportar. Blake sempre foi um parasita do sistema, um agente do caos dentro da ordem hipócrita. Ozymandias quis destruir o tabuleiro e criar um novo jogo. Nesse momento, a piada se virou contra o piadista. O comediante, que se via como o único a entender a verdadeira natureza do mundo, descobriu que havia alguém que não apenas a entendia, mas que pretendia manipulá-la em uma escala que nem ele, em todo o seu pragmatismo brutal, poderia conceber. O plano de Ozymandias era tão monumentalmente insano e, ao mesmo tempo, terrivelmente lógico, que extrapolava os limites do cinismo de Blake. Era um horror tão absoluto que esvaziava sua própria filosofia. A violência aleatória e a hipocrisia humana eram uma piada que ele podia contar. A aniquilação calculada de uma cidade para forçar a paz era um soco no estômago que o deixava sem palavras. A piada cósmica deixou de ser engraçada e se tornou apenas cósmica e aterrorizante. Ele, que se orgulhava de ser a peça mais suja e honesta no jogo, descobriu que era apenas um peão na frente de um jogador muito mais ousado e impiedoso. Sua morte, que dá início a toda a trama de Watchmen, não é, portanto, apenas o assassinato de um agente do governo. É a morte de uma filosofia que encontrou seu limite. Edward Blake viveu como a encarnação do absurdo, respondendo à falta de sentido com uma violência que espelhava a do próprio mundo. Ele escolheu ser o monstro que acreditava que todos nós éramos no fundo. Mas, no fim, ele não conseguiu suportar a visão de um monstro ainda maior. Um que, em vez de rir da piada, pretendia reescrever seu final à força. A tragédia do comediante é a de um homem que construiu uma muralha de cinismo para se proteger do abismo, apenas para descobrir que o abismo era muito mais profundo e terrível do que ele jamais imaginara. Ele nos deixa com uma pergunta perturbadora. Se o mundo é mesmo uma piada, quem tem o direito de contar o desfecho? E mais importante, seremos capazes de aguentar quando a graça acabar? Talvez a lição final de Edward Blake seja a mais sombria de todas. Por mais que você ria da piada no final, a piada sempre ri de você. E o riso dela é o silêncio de um túmulo.